obrigado, obrigado. Dê um forte aplauso a Jesus, a Jesus, a Jesus. Glória a Deus, Ele merece. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Que alegria estar aqui. Já posso dizer que não é minha primeira vez. Eu estive aqui, se eu não me engano, há 2 terças-feiras atrás. E foi poderoso. Tem alguém aqui que teve naquela terça-feira? Eu queria recomendar para você que não veio nessa terça-feira. Alguém olha aí para mim no calendário que data que foi. Se eu não me engano, foi dia 14. Dia 14, foi isso. Tá gravado. Assista. Nós falamos muito sobre pertencimento, sobre como se movimentar na vontade de Deus. E foi simplesmente poderoso o que Deus fez. Eu saí daquela terça-feira aqui transbordando de alegria. E hoje eu também quero continuar nessa etoada. Falei sobre o poder de uma decisão. Hoje eu quero falar sobre o poder do recomeço. Mas antes de ministrar, eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Não estava na minha agenda estar aqui. Eu estive em Luxemburgo ontem à noite e no meu roteiro era para mim ir para a Holanda, ministrar na Holanda. E Deus gerou uma bagunça na minha agenda e me mandou para cá. Só que eu sou assim muito sensível, apesar de que na hora que eu recebo a notícia eu fico bravo. Porque a gente gosta de caminhar na nossa rota, na nossa programação. E a gente que é muito meticuloso com agenda, com data, com programação, né, com roteiro, quando alguma coisa sai disso, a gente fica todo perdido, né? E confesso que na hora que eu recebi, mas depois eu fui descansando no Senhor e entendendo que a agenda de Deus é mais importante que a nossa. Você quer um exemplo? Jesus não tinha na sua programação passar por Samaria. Não era um roteiro dele. Ele era um judeu. O que um judeu iria fazer em terras samaritanas? Mas o texto diz que era necessário. Ou seja, não era uma agenda dele, era uma agenda do reino. Tinha uma samaritana lá que precisava ser alcançada. Então, por conta de uma pessoa, Deus muda a rota por conta de uma pessoa. E para Jesus não importava se era uma multidão ou se era uma pessoa. Por exemplo, ele entrou em Gadara por conta de um gadareno. Apenas um. Era o suficiente. Então a agenda de Deus é sempre mais importante que a nossa. Quem concorda, diga amém. Obrigado ao Bispo Rocha. Eu sei que ele, pastor não desliga. Ele está longe, mas o coração dele está aqui. E eu quero louvar a Deus pela vida dele, pela vida da família, enfim, por me receberem. Deus abençoe grandemente aos pastores que aqui estão me dando suporte. Deus abençoe vocês, a toda a equipe. Eu chego lá na porta, a gente já é muito bem cuidado, direcionado. Então louvo a Deus pela vida de vocês que fazem um trabalho aqui com muita excelência. Obrigado, Lucão, Andressa, prazer revê-los. Estivemos ministrando na Suíça, foi muito bom. Minha esposa que me acompanha, eu completei 21, eu estou comemorando 21 anos de casado. E obrigado, Deus abençoe, obrigado. E a gente veio esse tempo para a Europa para desfrutar. E tem sido um tempo muito bom estar com ela. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, mas antes de ministrar, eu trouxe alguns livros, mas assim, restou 23 livros, exatamente 23 livros, que é o que eu tenho ali. E esse livro, alguns irmãos já adquiriram. No ano passado eu ministrei muito sobre a águia. E quem me acompanha nas ministrações, principalmente nas redes sociais, eu sou muito prático. Eu gosto do evangelho prático, do dia a dia, Porque assim, às vezes a gente ouve uma palavra, mas a gente tem dificuldade de trazer para o nosso dia a dia. E eu gosto muito de simplificar, de pegar aquilo que é denso na palavra de Deus e trazer para a simplicidade da nossa rotina, para a simplicidade do nosso dia a dia. E eu ministrei muito sobre a águia, tanto que eu tenho uma linha de transmissão lá no meu Instagram chamado Clube das Águias. Tem mais de 400 mil pessoas lá.
E eu escrevo muitos devocionais. Eu sempre digo que antes de ser pregador, eu sou escritor. Eu comecei escrevendo. Meu ministério começou através da escrita. E são mais de 30 milhões de pessoas alcançadas mensalmente nas redes sociais, principalmente no Instagram. E é mais de 1 milhão de pessoas por dia. E Deus me deu o privilégio de escrever um livro chamado Coragem para Alcançar o Impossível. Esse livro fala sobre a importância de nós se posicionarmos para conquistarmos as promessas de Deus. Porque a nossa dificuldade não é receber uma palavra profética. A nossa dificuldade é se posicionar para que a palavra profética seja verdade ou ela aconteça na nossa vida. Para você ter uma ideia, o céu não age, o céu reage. A reação do céu depende da ação da terra. Aí você fala assim, pastor Júlio, Deus está sujeito ao homem? Não. Mas existem bênçãos da parte de Deus que Deus só entrega para filhos maduros. Quando nós somos meninos, nós recebemos aquilo que é para meninos, ou seja, para imaturos. Mas existem bênçãos da parte de Deus que é só para os maduros. E a reação do céu depende do posicionamento na terra. Pastor Júlio, isso é heresia. Eu te provo. Olha o que a Bíblia diz. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ação da terra, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ação da terra, olha a reação do céu, eu ouvirei a sua voz. Então existe uma reação no mundo espiritual, na atmosfera espiritual, quando nós se posicionamos. Existem muitas coisas na minha vida que eu estou desfrutando nesse tempo porque eu me posicionei, porque eu entendi. E o reino de Deus se move por entendimento. Eu te provo na Bíblia. Coloca para mim Mateus capítulo de número 13, verso 19. Rapidinho, Mateus 13, 19. Veio agora e vamos. Eu estou sentindo uma liberdade aqui. Parece que eu estou pregando lá na igreja em Foz do Iguaçu. Mateus 13, 19. Olha o que o texto diz. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a entendem e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do... Sabe o que o texto está dizendo? Isso é palavra de Jesus. Jesus está dizendo que tem gente ouvindo a palavra do reino, mas não está. Então o nosso desafio não é ouvir a palavra. O nosso desafio é entender. Tem gente ouvindo. Mas a pergunta é, quantos estão entendendo? Porque o que muda a sua vida não é o quanto da mensagem você ouve, é o quanto da mensagem você entende. O posicionamento vem através do entendimento. A todos os que ouvem, Jesus está dizendo que tem gente ouvindo a mensagem do reino, mas não está entendendo. E o que acontece quando a gente não entende? Está no texto. Olha o que acontece. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Ou seja, o diabo rouba aquilo que a gente não entende. Então nós precisamos crescer no entendimento. Esse livro fala muito sobre isso. Coragem para alcançar o impossível. Como tomar posse das bênçãos do Senhor. Eu tenho 23 peças. Apenas 15 euros. Eu vou estar lá no final, vou fazer uma dedicatória para você. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Quem tem a sua Bíblia aí, mantenha ela aberta. Vamos falar sobre o poder Vamos falar sobre o poder do recomeço. Gênesis 8. Vamos falar sobre o recomeço do eterno. Gênesis capítulo de número 8. Quem achou, diga amém. Lembrou-se Deus de Noé. Deus esquece. E por que o texto está falando que Deus se lembrou? Se Deus se lembrou é porque ele esqueceu, mas Deus esquece? Não. O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer para mim e para você que chegou a hora de Deus agir. Não é que Deus esqueceu, é que Deus vai agir. A palavra aqui esquecer fala de ação, não tem a ver com memória. Não tem a ver com amnésia, é a ação de Deus, é Deus agindo na terra. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais
selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento. Quem fez soprar um vento? Quem fez soprar um vento? Nem todo vento que sopra na sua vida é o diabo, irmão. Deus fez soprar um vento. E baixaram as águas. Verso 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e copiosas chuvas do céu se deteve. Verso 3. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. Verso 4. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. 5. E as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cumes dos montes. Verso 6. Ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. Diga comigo, Noé abriu a janela. Verso 7. E soltou um corvo, a qual tendo saído, ia e voltava até que se secaram sobre as águas da terra. Verso 8. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé estendeu a mão, tomou-a e recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. E à tarde ela voltou e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Verso 12. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Verso 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601 as águas secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Verso 15 para encerrar. Então disse Deus a Noé. Então disse Deus a Noé. Preste a sua atenção. Um dos grandes desafios que temos é entender os ciclos, as estações. Nós temos dificuldade de entender os recomeços, ou quando Deus nos chama para um recomeço. Temos dificuldade de começar ciclos, mas mais dificultoso do que começar ciclos é fechar ciclos. Nós temos dificuldade de entender como Deus trabalha nos tempos e nas estações das nossas vidas. E eu quero falar um pouco sobre isso, pautado nesse recomeço de Deus, na vida de Noé. Dentro de um projeto maravilhoso que Deus confiou a esse homem, que era íntegro. Esse homem tinha uma integridade muito grande. Era um homem de um caráter, era um homem de uma postura, um homem temente a Deus em um tempo muito difícil. Deus confiou a ele um projeto, a construção de uma embarcação muito grande. Noé não tinha sequer uma referência, até porque nunca havia chovido sobre a terra. O que molhava a terra era um orvalho. Noé recebe esse projeto, envolve a sua família nesse projeto e constrói uma arca. E obedece à voz de Deus, colocando animais segundo a sua espécie, macho e fêmea, dentro dessa arca. Quando a arca estava pronta, Noé, ele entra com a sua família dentro dessa arca. E lá dentro dessa arca, Deus vai se mover dentro de um tempo necessário. É interessante que Noé recebe o projeto de Deus, e entre a construção do projeto até a arca ficar pronta, leva aproximadamente 120 anos, de 100 a 120 anos para ela ficar pronta. Quando Noé vê a arca pronta, ele vai agora entrar na arca. Só que ele entra nessa arca e não começa a chover logo que ele entra. Ainda demora 7 dias para começar a chover. Quando ele está com a sua família dentro da arca, a teofania, o próprio Deus, fecha a porta da arca. E Noé está lá dentro agora. Quem sabe ele pensou, a porta fechou, vai começar a chover. Mas não é assim. Ainda se passa 7 dias. E quando eu
me peguei meditando nesse tempo de construção, nesse tempo dentro da arca, nesse tempo que Noé leva para viver esse recomeço. Eu vejo que recomeço tem a ver com entender que o tempo é de Deus e Ele usa o tempo para nos moldar e para nos preparar para aquilo que Ele tem para fazer. Em meio ao nosso imediatismo, nós cremos ou buscamos a nossa busca, melhor dizendo, é para que Deus faça no nosso tempo. Nós queremos que tudo seja para ontem. Queremos dormir de um jeito e acordar de outro. Queremos dormir e acordar acordar crendo que as coisas vão acontecer. Lidar com o tempo de Deus é um desafio enorme. Ainda mais quando você não vê resultado daquilo que você está fazendo. Noé está dentro da arca com a sua família e a chuva não vem. Eu imagino os filhos de Noé se debatendo lá dentro, dizendo: pai, cadê a chuva? Já se passaram 3, já se passaram 4, já se passaram 5 dias. Nós estamos trancados aqui e não estamos ouvindo barulho de nada. Não está acontecendo nada. Pai, será que isso não era algo da sua cabeça? Pai, será que isso não era fruto da sua imaginação? Pai, será que o Senhor ouviu esse tal Deus aí que o Senhor está falando realmente? Será que nós trabalhamos 120 anos em vão? Quantas dúvidas, quantas incertezas. Aprenda, recomeço tem a ver primeiro com o tempo de Deus. Deus vai usar o tempo para moldar você. Deus vai usar o tempo para trabalhar na sua fé. Deus vai usar o tempo para testar aonde está a sua confiança. Se na força do seu braço ou se na força dele. E se sujeitar a isso, para quem é ansioso como eu, é onde Deus mais trabalha. O tempo de Deus, tempo é a ferramenta, é a faculdade de Deus para trabalhar em nós. Esperei com paciência no Senhor. Paciência. Eita. Aí quando já reparou que os casados geralmente, se você não é o paciente no casamento, se você não é, a sua esposa é. Porque geralmente um é paciente e o outro não. Aí é um moldando o outro, é um afiando o outro, é um dizendo para o outro: calma, homem, calma, mulher, vai dar tudo certo, espera. E quando você está solteiro? Aí é só você e Deus, meu irmão. Aí é você e Deus. Aí é Deus te afiando. Aí é o Espírito Santo gritando dentro de você, dizendo: calma, calma, a loja está pronta. Está lá, você acabou saiu do CLT, virou agora empresário, empreendedor, a loja está pronta. Cadê os clientes que Deus falou que ia vir? Cadê os clientes que Deus falou que ia chegar? Cadê o resultado que ia aparecer? Por que não aparece? Porque olha aqui para mim, se você está orando por algo e ao invés de melhorar, piorou, calma que Deus está nesse negócio. Aí eu vou repetir isso aqui. Se você está pedindo para Deus fazer e não está dando certo, calma que Deus está nesse negócio. Porque com Deus, aleluia, Deus faz a gente caminhar por um caminho que não é lógico. Não tem como você achar explicação. Não tem como você entender. Porque Deus não trabalha no resultado. Deus trabalha na sua paciência. Imediatista, calma, calma. Tudo tem o tempo, tudo tem o tempo certo. Há tempo certo. E é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer. Eu tenho uma palavra para a sua ansiedade aí. Eu tenho uma palavra de autoridade para você liberar sobre você e dizer: calma, ansiedade, vai dar tudo certo. Aleluia. Por que te abates, ó minha alma? Por que te inquietas dentro de mim? Espera no Senhor, porque eu ainda louvarei o Deus da minha salvação.
espera. Por que não acontece, pastor Júlio? Porque Deus quer ver em você perseverança. O caminho do recomeço começa pela perseverança. Está dando tudo errado, você vai desistir? Eu lembro o dia que eu montei um projeto. Você vai lembrar agora disso. Eu montei um projeto lindo. Não, você tinha que ver o projeto missionário. Eu era líder de jovens. Eu montei um projeto de missões urbanas. Não, missões de impacto. Eu sou apaixonado por isso. E montei aquele projeto maravilhoso. Chamei uns casais de líderes, de jovens lá em Foz do Iguaçu. Montei, uma apresentação. Eu passei a semana toda trabalhando naquilo. Chamei. Fiz um grupo no WhatsApp. O WhatsApp tinha acabado de ser lançado naquela época. Tinha acabado de começar os grupos. Montei, mandei convite. Quando chegou no dia da apresentação, choveu. Convidei umas 30 pessoas. Sabe quantos foram? Um casal. Quando eu vi aquele casal chegando e eu esperando, era para começar às 8h30 e nada. 9 horas nada. Minha esposa virou para mim e falou assim: apresenta. Eu apresentei de tudo quanto é jeito. Melhor dizendo, de qualquer jeito. Por quê? A minha empolgação que estava aqui foi lá embaixo. Aí eu peguei e fiz aquela apresentação. Era uma apresentação mais ou menos de 1 hora. Eu fiz em 15 minutos. Aí, detalhe, eu deixei de honrar quem veio por conta de quem não veio. Isso é uma falta de sabedoria enorme. Porque ao invés de eu honrar quem veio e fazer o meu melhor, porque às vezes a gente pauta o nosso melhor no resultado. Quando o excelente, ele não precisa que dê certo para que ele seja excelente. Ele é excelente mesmo que tudo esteja dando errado. Porque excelência não está naquilo que eu faço. Excelência está naquilo que eu sou. Eu sou excelente. Mas eu me perdi, fiz aquela apresentação, abre aspas e fecha aspas, meia boca. Quando eu entrei dentro do carro, peguei o notebook, joguei no banco de trás. Falei, quer saber, não vou fazer nada. Aí de repente Deus usa minha esposa. Ela olha para mim e diz, como é que é? Você já vai desistir. No primeiro obstáculo você vai parar. E quando Deus começa a usar a esposa, eu nem falei que era Deus falando, doeu minhas costas, as lapadas. Eu nem falei que Deus estava usando ela para não empolgar, porque se eu falo, Deus está te usando, aí não ia parar mais. Aí eu falei, não, segura. E eu fui tomando lapada. É sério, no primeiro obstáculo. Se você para no primeiro obstáculo, nem você acredita naquilo que Deus te deu. Nem você tem fé o suficiente. E eu fui dirigindo aqui falando, eita Jeová, eita glória. É sério que a gente pauta a vontade de Deus no resultado? É sério. E por que Deus permite isso? Para moldar a gente. Por quê? Porque não tem a ver com talento, não tem a ver com habilidade, não tem a ver com a força do seu braço, não tem a ver com o seu querer, tem a ver com a sua perseverança. Aleluia. E o perseverante é assim: está dando tudo errado, ele continua. Nada está dando certo, ele continua. Os amigos que prometeram ajudar não estão ajudando, ele continua. O hashtag tamo junto deixou de ser hashtag tamo junto, e ele continua. Por quê? Porque o perseverante, o espírito dele não tem a ver com a circunstância, tem a ver com o propósito de destino. Eu sei onde eu vou chegar, ainda que esteja errado, eu continuo. Tem alguém entendendo? Deus vai te dar essa noite espírito de perseverança, para você caminhar naquilo que Ele tem preparado para você. Pai, não está chovendo. De repente começa a primeira gota, a segunda gota, a terceira gota, e aquilo já não era mais um gotejar, aquilo era um dilúvio. E os gritos lá fora se ouvem. Só que agora os filhos olham e dizem assim: pai, como que a gente vai fazer para guiar isso? Porque a gente está no escuro. Porque a arca tinha tudo, no projeto da arca tinha tudo o que era necessário para ela flutuar. Só que ela não tinha leme.
Procura no projeto. Na arca de Noé não tinha volante, para você entender. Não tinha. Na arca, sabe aquela arquinha que Joquebede colocou Moisés? Que preparou, ela juntou, betumou, fez, deixou tudo prontinho e colocou lá no Nilo. Também não tinha. Porque quando é o projeto de Deus, a direção não é sua. Quando o projeto é de Deus, não é do seu jeito, a direção não é sua. Você está achando que vai ir para cá, aí Deus fala, não, é para lá. Você está achando que vai ser nesse nicho, e Deus está dizendo, não, é no nicho que eu quero, é do meu jeito. Geralmente, quando Deus está na direção, Ele pega o pior caminho. Pastor Júlio, como que eu sei que é de Deus? Recomeço tem a ver com a direção de Deus, pastor Davi. Às vezes a gente senta, quer ver uma oração que o céu ama ouvir? E a gente, todos aqui, eu tenho certeza que 99,9% já orou. Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. Faça segundo a tua vontade. Aí Deus fala, então deixa comigo. Deus ama. Quer ver uma mãe? A mãe está tentando corrigir os filhos, moldar aquele filho de 16, 17, 18 anos, na adolescência, e aquele filho rebelde que não ouve, e aquela fase que só Deus. Aí de repente você dobra o joelho e fala, Senhor, coloco meus filhos nas tuas mãos. Deus fala, deixa comigo. Aí Deus começa. Aí Deus pega o filho e começa a espremer. Tira do emprego, faz ele se decepcionar com os amigos, faz ele passar por uma situação terrível. Aí a mãe fica doida, Senhor, estava ruim, eu orei, coloquei nas tuas mãos, piorou. E Deus está falando, você não confia em mim, filha. O problema é que a gente coloca na mão de Deus e fica doidinho para tirar, quando na realidade, se a gente colocou, a sabedoria faz a gente colocar as coisas nas mãos de Deus, mas é a fé que faz a gente deixar lá. Eu vou repetir isso aqui. A sabedoria faz a gente colocar tudo nas mãos de Deus, mas é a fé que faz tudo ficar nas mãos dele. Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu creio que está nas tuas mãos. O que você está? Ai, eu não sei se você... Ai, Deus está nesse negócio. O que eu faço, pastor Júlio? Descansa. Descansa. Aí você fica se debatendo, sabe? Às vezes minha filha está passando por umas situações, a gente está orando por ela, e aí, meus filhos são adolescentes, estão passando por situações, a gente quer interferir. Aí de repente eu falo para minha esposa, segura, a gente não orou, deixa Deus fazer. Aí começa a doer, deixa eles sentirem dor. É necessário. O que fez você crescer foram as dores. A gente quer poupar os nossos filhos, a gente quer poupar a nossa casa da decepção, mas não foi as decepções que nos tornaram mais fortes. Deixa Deus fazer. Geralmente, quando você entrega o volante nas mãos de Deus, Deus tira você do banco do motorista e coloca você no banco do carona. Aí Deus senta no banco do motorista e ele pega a pior estrada. Aí você fica doidinho no banco, querendo dar pitaca e ensinar ele a dirigir. Aí ele fica assim, você não está... Ei, para de olhar para a estrada. Olha para o motorista. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para de olhar os perigos da estrada e começa a olhar para Jesus, que Ele não dorme, Ele está cuidando de tudo. Se a direção é de Deus, então descansa. Recomeço tem a ver com a direção de Deus, e a direção de Deus vai fazer você andar por uns caminhos estranhos. Sabe aquele emprego que você não quer trabalhar? É lá que Deus vai colocar você. Sabe aquele lugar que você não quer ficar? É lá que Deus vai colocar. Recomeço de Deus tem a ver com lugares que a gente não quer ficar. E eu falei aqui na terça-feira que eu preguei, eu quero repetir, Deus não está nem aí para o seu conforto, Deus está preocupado com o seu crescimento.
É por isso que Deus leva você por caminhos estranhos. Aí você fica doidinho, eu quero sair daqui. Deus está falando, eu vou te manter aí. Porque Deus usa situações para nos moldar. Aí a arca está lá em cima, ela está sobrevoando. Aí Deus resolve agir. Parece que, sabe, ela está lá. Os dias vão se passando, parece que nada está acontecendo. Aí Deus resolve, aí Deus vai intervir. Como que Deus interfere? O texto diz que Deus fez soprar um vento. Vento de Deus. Qual a diferença do vento de Deus para o vento de Satanás ou para o vento que a gente faz? Porque a gente também faz vento. Tem gente aqui, deixa eu falar um negócio aqui que vai pegar, vai ser difícil você pegar essa. Vai doer. Mas deixa eu falar algo aqui, nem todos aqui estão na prova. Tem gente aqui que está colhendo o que plantou. Verdade difícil de aceitar. Porque provação é um lugar que Deus nos coloca para nos moldar. Mas colheita são fruto das decisões que nós tomamos sem Ele. É difícil lidar com isso aqui. Aí a gente fica, pastor Júlio, o que eu faço? Eu estou vivendo essa colheita aí. A graça do Senhor vai te alcançar, o favor dele vai te alcançar. Mas desde que você reconheça. Só que o vento de Deus é diferente do vento que a gente faz e o vento que o diabo faz. Tem vento que foi Satanás que fez para te derrubar. Tem vento que foi você que fez, tomando decisões erradas. Agora o vento de Deus não gera bagunça. O vento de Deus coloca tudo no seu devido. Sabe quando você vê o vento de Deus soprando, mas as coisas estão se encaixando? Sabe quando você vê as coisas entrando no devido lugar? Por quê? Porque o vento de Deus faz as águas baixarem. É o vento de Deus que faz as águas, aquelas águas turbulentas se aquietarem. O vento de Deus não gera desordem. O vento de Deus gera ordem. Eu profetizo o vento de Deus na sua vida. Eu profetizo, o vento de Deus vai colocar algumas bagunças que você gerou no devido lugar. O vento de Deus vai colocar algumas bagunças que até Satanás gerou e ele permitiu no seu devido lugar. Só quem pode gritar, sopra vento do Espírito sobre a minha vida, dê um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. As águas foram baixando. E o texto diz que Noé abriu uma janela. Diga comigo, Noé abriu uma janela. Deixa eu te fazer uma pergunta. E por que não a porta? Por que Noé foi para a janela e não para a porta? Porque porta foi Deus que fez. E porta que Deus fecha, ninguém. Por que vai? Quando o Lucão estava ministrando aqui, dizendo, aceita o não de Deus. O não de Deus, eu falei, eita, que papai está confirmando a mensagem. Se Deus fechou a porta, por que a gente força? Se Deus fechou a porta, por que a gente quer arrombar? Eu sei que você já fez isso. Eu falo que eu prego de maneira prática. Eu sei que você já fez isso e eu também. Deus, senta aqui. Eu vou mostrar para o Senhor como que o Senhor deve fazer. Às vezes a nossa oração é mais para convencer Deus do que Ele deve fazer, do que a oração da sujeição àquilo que Ele quer fazer. A gente às vezes quer colocar Deus na parede. Ei, para de colocar Deus na parede. Para de, Senhor, ou o Senhor faz ou não vai rolar. Não vai rolar. Aceitar, eu sei que é difícil, mas Deus está esperando só que você aceite. Ele não é para você, lindona. Por que, pastor Júlio? Porque Deus está vendo o que você não está vendo. Talvez é só o seu olhar carente. Eita, pegou. É só o olhar da carência, desse medo, porque a idade está passando e agora o bonitão caiu e Deus está falando, sai que é laço, fuja. É melhor
uma jovem solteira, saudável, vivendo o propósito de Deus, do que uma jovem casada com um narcisista, se arrebentando num relacionamento que não foi Deus que colocou. Ai, olha isso aqui. Ui. Por quê? Porque Deus sabe, Deus ouve conversa que você não ouve. Deus vê o que você não vê. O olhar de Deus não está no Cronos, o olhar de Deus está no Kairos, e Ele enxerga o todo. Ele sabe o que é melhor para você. Aí vem Deus e diz não, e a gente fica forçando a porta. Se Deus fechou a porta, vai para a janela. Eu lembro da janela que Daniel tinha aberto na Babilônia. Deus fechou a porta da Babilônia, não tem como Daniel fugir. Mas Daniel falou: se a porta está fechada, eu vou para a janela. E com a janela aberta, ele está olhando para o solo pátrio e dizendo: a minha identidade não está conectada com a Babilônia. A minha identidade está conectada de onde eu vim. Eu vim de Sião, eu vim da terra da promessa, eu vim da vontade do Eterno. Abra a janela. Aleluia. Aleluia. Deixa a janela aberta, pastor Júlio. Por que a janela? Porque a janela vai fazer você entender a sua realidade. Lembra do texto que a gente leu aqui logo no começo, quando eu estava falando do livro? Janela tem a ver com entendimento. Abra a janela para você ver a sua realidade. Quando você chega no aeroporto, por exemplo, chega aqui, eu preciso ir para um destino, você pede o Bolt. O que o Bolt, antes do Bolt te enviar para um lugar, ele vai pedir o quê? A sua localização, onde você está. Porque mais importante do que o destino é saber o seu ponto de origem. Você está onde? É uma preocupação com o destino, a ansiedade focada, amanhã, 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 e Deus está falando: e hoje? Lembra de Maria? Desculpa, lembra de Marta? Eu sei que Ele vai ressuscitar nos últimos dias. Marta está apostando por os últimos dias, e Jesus está dizendo: o milagre vai acontecer hoje. Eu sei que Ele vai ressuscitar nos últimos dias, e Jesus está falando: você não crê? Seu irmão vai ressuscitar. Ela está apontando para amanhã, e Jesus está querendo fazer hoje. Abre a janela e olha para o seu momento agora. O recomeço não tem a ver com aquilo que Deus ainda vai fazer. Recomeço tem a ver com o que você está vivendo hoje. Recomeço é de dentro para fora. A minha realidade, qual é a minha realidade? Olhando para a sua realidade, você vai entender se é hora de avançar ou hora de recuar, se é hora de se esconder ou hora de projetar. É na sua realidade que você tem sabedoria para se movimentar. Às vezes a gente vai olhar para a nossa realidade e vai entender: é só esse dinheiro que a gente tem para viver. Então vamos segurar. Não é tempo da gente aplicar ou fazer ou comprar algo. É tempo da gente economizar. Olha o entendimento da realidade. Janela aberta. É tempo, amor. Aí você olha para sua esposa e diz assim: é tempo, amor, da gente. Não vamos comprar um carro agora. Segura. Olha o olhar para ela. Olha o recomeço. Olhando para o momento. Não, amor. É tempo de poupar. Não é tempo. Ei, lembra de José? O que chama a atenção de Faraó não é um José que interpreta sonho. Quantos mestres, bruxos, mestres de artes místicas já haviam interpretado o sonho? Nós estamos falando do Egito, o berço do misticismo da época. Você acha que interpretar sonho chama a atenção de Faraó? Mas quando José traça uma estratégia, um plano, Faraó olha: eita, esse menino é diferente. Ele tem uma estratégia. Ele tem um plano para salvar o Egito. Eu vou colocar esse menino onde? Não sei. Cria um cargo aí, governador. Pronto, é dele. Porque o olhar de José é apurado para a realidade. Aceita a sua realidade. Você sabe qual é o problema de muitos brasileiros? Eu vou falar, Deus manda. É que vem para cá e quer viver a cultura dos portugueses, nossos irmãos portugueses que já estão vivendo aqui. E com a mentalidade do Brasil, vai vencer aqui. Porque a estação mudou, a mentalidade também precisa mudar. Vou repetir: estação nova, mentalidade.
Eita! Aí vivia lá no Brasil de um jeito, quer viver do mesmo jeito. Congregava na outra igreja, quer congregar do mesmo jeito. Aqui não tem, mas em outros lugares, lá no Brasil então, meu Deus. Congregava na outra igreja, era pastor. Aí vem para cá, chega dando carteirada. Não, pastor, porque eu era pastor. Mentalidade. Porque quer se movimentar nos recomeços pautado no que tem. Quando o recomeço, a movimentação tem que ser pautada no que eu sou. Eu sou pastor? Não, eu estou. Vocação? Passa. Agora o que eu sou tem a ver com a minha identidade. Não preciso da quem é, não precisa da carteirada. Quem é, não precisa chegar levantando bandeira. Quando Jesus entrou no barco de Simão, ele não chegou se apresentando: Simão, eu sou Jesus. Não. Quando Deus falou para Moisés falar com o faraó, Deus não falou com Moisés e diga: vai lá e fala para faraó que eu sou o eterno, que eu sou. Não. Deus, o que? Eu vou falar para faraó o quê? Eu vou falar para faraó que o Senhor é quem? Porque aqui no Egito o Rã é Deus, Piolho é Deus, o Nilo é Deus. O que eu falo para faraó? Quem é o Senhor? Aí Deus fala: eita, eu amo o eterno. Diga a faraó, gente, ele é muito bem resolvido, que eu sou o que sou. Eu amo, irmão, esse Deus não é gente não. Não, eu sou o que sou. Eu falo, não, eu tenho dificuldade com gente que chega falando do que tem. Gente sem identidade. Você conta uma bênção para ele, ele inventa uma bênção para ficar por cima da sua. Eita, que pegou na... Gente sem identidade, você fala que tem algo, ele fala: não, meu irmão, olha aqui, gente que tem identidade, quando você conta uma bênção, ele celebra a bênção com você. Gente que sabe que é, ele celebra o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Ai, eu sinto Deus nessa palavra. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo que recomeço tem a ver com quem você é de fato. Abre a janela e assume. Assume. Ele abre a janela e entende: as águas ainda estão altas, não é hora de sair, volta para dentro. Não é hora de se movimentar. Quando você abre a janela, você começa a entender: não é hora. Às vezes a gente está aparecendo demais e Deus está dizendo: se esconda. Às vezes está postando demais. Tem gente que na crise, o Instagram vira o muro das lamentações. Prova, eu estou na prova, estou no meu irmão, para. Não, aqui não tem. O Facebook então, aí fica: ai pastor, muita gente se metendo na minha vida. Não precisa, irmão. Quem faz da sua vida um livro aberto não pode reclamar se tem alguém rabiscando a sua biografia. O que você está dizendo? A estação está difícil, Deus está te chamando para o recomeço. Fecha o livro. Silêncio. Ai, Deus falou agora. Silêncio. Seus passos devem ser silenciosos. Silencia. Tem inimigo que a gente arruma de graça. Tem invejoso que a gente arruma de graça. Eu gosto de gente, aleluia, gente que ele está na prova, mas ele sabe com quem ele fala, aleluia. A viúva está na prova, a mulher acabou de perder o filho, está na prova, mas ela não sai correndo falar para qualquer um, ela vai no profeta, ela fala com o profeta. Quem não pode resolver seu problema não tem que saber de nada. Fecha a casa. Deus está dizendo que é no silêncio que ele vai trabalhar na sua vida. Tem alguém que pode dar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia. Ai, eu estou arrepiado, irmão. Estou tentando segurar, mas não consigo não. Deus está falando. Não precisa ficar buscando validação. Aí fica aqui querendo provar para quem ficou no Brasil que tá... Não precisa. Aí fica postando, porque precisa provar. Que você não precisa. Você só precisa fluir na vontade de Deus.
Se você só precisa fluir naquilo que Deus tem preparado para você, deixa quem não acredita, deixando que para trás fique o avanço. O que Deus tem preparado para a sua vida é maior, e eu profetizo que você vai prosperar na terra que Ele te plantou. Aleluia, aleluia, aleluia. O interessante é que Noé abre a janela e agora ele vai soltar um corvo. Ai, essa parte me pega, eu quero ler com você. Gênesis capítulo de número 8, verso de número 6, verso de número 7. Aleluia. Esperando que a janela, que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas esse ficou dando. É interessante que Noé abre a janela e solta um recomeço. Não tem a ver com aquilo que vai chegar, tem a ver com aquilo que precisa sair. Recomeço de Deus não tem a ver com construção, tem a ver com desconstrução. Sabe como que eu sei que uma casa está sendo reformada? Quando você passa na frente dela tem uma caçamba cheia de entulho. Aí você olha e diz assim: tem recomeço acontecendo aqui. Recomeço tem a ver com o velho saindo para o novo chegar. Eu tive uma experiência com a minha esposa. Eu gosto de contar essa experiência. É bom que ela está aqui, que ela vai lembrar. Eu preguei em Feira de Santana, na Bahia, e eu terminei de pregar. Uma irmã chegou perto de mim e disse assim: pastor Júlio, tem um presente para sua esposa. Falei: o que é, irmã? Não, eu tenho um jogo da Tupperware. E eu olhei em cima do banco, era uma torre assim. Falei: eita, que a esposa não vai dormir hoje. Eu não sei o que as mulheres do Brasil têm com aquele negócio, mas aquilo é caro, irmão. Um pote daquilo é um iPhone. E cai e não quebra. Lá na casa da minha mãe, por exemplo, eu almoço lá, o restinho do almoço, ela não dá nas Tupperware. É no pote de sorvete. Porque senão ela fica mandando mensagem depois: traz minhas Tupperware. Eu sei que é assim. Aí eu cheguei no hotel e montei aquela torre em cima da cama e liguei para minha esposa, falei assim: amor, você ganhou um presente. Comecei a conversar com ela. Aí de repente eu virei a câmera para ela ver e ela começou a se emocionar. E eu falei assim: amor, tá tudo bem? Ela falou assim: tá, mas é que Deus acabou de me responder. Deus falou comigo. Ela falou assim: amor, eu abri o armário de casa, tinha umas vasilhas velhas, uns potes amarelo. E ela disse uma frase que mexeu muito comigo. Ela disse assim: às vezes a gente está guardando coisa velha e não percebe. Falei: é mesmo. A gente, como que você quer viver o novo de Deus, sendo que não tem espaço para o novo chegar? Não, me explica. Me explica. Aí vem para a igreja: eu quero viver algo novo, e o corpo está lá dentro. Não tem como. E eu aprendi que a gente é mais transparente do que imagina. Deixa eu te falar, para mim é um desafio, e eu aprendi com ela a tirar coisas que é velha para chegar às coisas novas. Porque tem roupa que a gente não usa, mas a gente gosta de ver no cabide. E a gente fica olhando e diz assim: quando eu tiver aquele corpinho de novo, só se for no Monjara, irmão. E olhe lá. E a gente gosta de ficar juntando coisa. Você é mais transparente do que imagina. Porque se o seu guarda-roupa, se a sua casa virou um ajuntamento de coisas velhas, é porque as suas emoções estão velhas. É porque a sua mentalidade é uma mentalidade velha. Porque a gente que tem mentalidade velha é acumuladora. Isso é desde a antiguidade. Lembra do povo de Israel saindo do Egito querendo guardar o maná? A necessidade faz a gente querer guardar as coisas. Para que guardar aquilo que não serve mais? Aí seu guarda-roupa virou um ajuntamento de coisa velha. O quarto da bagunça, o quarto da ferramenta. Sua mulher está doida, querendo te matar. Porque tem reforma, tem mangueira, torneira, de coisas que tem 10 anos que você não usa. Cimento empedrado.
Já reparou que coisas velhas juntam bicho? Coisas velhas juntam mofo. E a gente fica aguardando. E aí vem aqui e diz: eu quero viver. E Deus olha e diz assim: você não vai viver. Eu vou falar que Deus manda. O casamento dela acabou tem 10 anos. E ela já fez uns 10 perfis fakes para ficar visitando a vida do cara, olhando a vida do camarada, e faz perfil fake. Aí vem o camarada e descobre, e fecha lá, abre outro, e fica lá. E vem para cá e diz: Senhor, eu quero viver coisas novas. E Deus olha e diz: nunca. Gente dependente emocional nunca vai tomar posse do novo de Deus. Eu falei sobre isso na terça. Sabe, a gente fica apegado. Ei, servir a Deus é praticar a arte do desapego. Servir a Deus é praticar a arte do desapego. Tudo que você se apega se torna seu ídolo. Tem gente que não idolatra imagens de escultura, mas idolatra o carro que tem. Idolatra coisas velhas, é um apego. Aí eu te pergunto: e se a nuvem se movimentar? E se a nuvem se mover? Sabe por que fica difícil se mover quando a vontade de Deus quer nos movimentar? Por conta do apego. A gente se apega. Tem gente que nem quer mais ir para o céu. Tem até medo de gritar Maranata. Por quê? Apegado com as coisas da terra. Apegado com coisas. Apegado com, sabe? Um apego. Para, irmão. Deixando, porque para trás fica. Deus quer que você viva coisas novas. E o corvo insiste, ele fica rodando querendo voltar. Só que Deus não te chamou para viver no nível do corvo. Deus te chamou para caminhar no nível da pomba. É no nível do Espírito Santo. Quem tem glória sobe o glória. Profetizo que você vai chegar em casa, já vai começar a desapegar de coisas lá. Vai arrumar uma sacola, vai tirar o que não. Eu profetizo, cadê as mulheres? Só as mulheres com as mãos lá em cima. Eu profetizo coisas novas no seu guarda-roupa. Eu profetizo em nome de Jesus. Não é coisa da Primark não, irmão. É da Zara pra cima. Pega no Espírito. Aleluia. Isso não é teologia da prosperidade, isso é nova mentalidade. Transformai-vos. Aleluia. Cadê as mulheres? Mãos para cima. Eu profetizo novas emoções, nova mentalidade. Eu profetizo a sua identidade firmada. Nada vai abalar a sua identidade. Você é filha do Todo-Poderoso. Você é virtuosa, jardim fechado, fonte selada. Você é escolhida do Eterno. Você é a menina dos olhos de Deus. Então dê um brado de vitória aí. Eu profetizo o novo de Deus sobre você. Cadê os homens? As mãos lá em cima. Cadê os homens? Eu profetizo coisas novas da parte de Deus sobre o seu sacerdócio, sobre a sua vocação, sobre a sua profissão, sobre a sua masculinidade, sobre a sua hombridade. Eu profetizo o novo de Deus sobre o seu chamado, sobre o seu ministério. Eu profetizo uma nova estação. Você é sacerdócio real. Você é povo adquirido. Você é geração eleita, nação eleita. Você é chamado de Deus, cabeça do lar, escolhido por Deus para governar. Eu profetizo o novo de Deus sobre vocês, sobre a sua casa. Se você recebe essa palavra, faz alguma coisa aí. Olha o versículo seguinte. Aleluia. A Bíblia diz que passado 40 dias, verso de número 6, passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas olha o verso 8, depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra. Passa para mim, por favor, continua o texto. Olha isso aqui, olha esse detalhe. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para
as águas cobriam ainda a terra. Noé estendendo a mão. Noé estendeu a mão para o corvo. A maneira com que Noé se relaciona com a pomba é diferente da maneira que ele se relaciona com o corvo. O corvo fica dando voltas, tentando voltar. Mas Noé, agora com a pomba. O problema é que a gente fica se relacionando com aquilo que precisa ficar para trás. O problema é que a gente fica se relacionando com o trauma, se relacionando com a dor. Ei, para com vitimismo. Para de mimimi. Não é ser uma, sabe, irmão, não dá, não dou conta. Não dou conta. Pastor, é sério, irmão, e um mimimi. Aceita que dói menos. Aceita. Sabe, cresça, amadureça. Deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Mas a gente tem dificuldade. A gente gosta de se relacionar com a dor. Gente que vive se vitimizando, não quer transformação. Gente que vive se vitimizando. Tem gente que usa a dor como muleta. Tem gente que usa a dor como muleta. Não quer mudança. Não quer ser transformado. Aí fica o dia todo se relacionando com aquilo que deu errado. Se relacionando com aquilo que deu certo. Com aquilo que não deu certo. E aonde você vai? Já reparou que quando você fica se relacionando com a dor, onde você vai, você fica contando as frustrações. Porque deu errado. Aceita. Se perdoa. Libera perdão sobre você. Existem recomeços na nossa vida que a gente só consegue vencer com a ajuda do Espírito Santo. Eu não consigo colocar um ponto final nisso, mas Ele me ajuda. Eu não consigo tirar isso da minha vida, mas Ele me ajuda. Eu não consigo. Irmãos, deixa o corvo ficar sobrevoando, não tem problema não. Agora a pomba, aleluia, o texto diz que ele tomou-a e recolheu consigo na arca. A pomba que vai precisa voltar para você. A pomba que vai, o Espírito que vai, ele volta. Ele volta. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo que hoje, e eu caminho para fechar a mensagem, para viver o que Deus tem para você, é só se relacionando com a presença. Para você vencer aqui nessa terra, você só vai vencer se relacionando com a presença. Não saia da presença. Não saia da presença dele. Ele toma e recolhe para dentro. É um cuidado. Ei, não perca a sensibilidade. Não trate o Espírito Santo como, sabe, eu tenho dificuldade com os nossos cultos nos nossos dias. O que fizeram com os nossos templos? Tem lugar por aí que você está pregando, tem gente comendo pipoca. Os nossos cultos viraram salões de entretenimento. Nada contra ter um hall de entrada lá, uma loja, nada contra uma cantina, nada contra, irmão, nada contra um projeto social, nada contra, mas ambiente profético. A gente tem temor até para levantar, tomar uma água. Porque se eu levantar, tomar uma água, eu posso perder uma chave que Deus vai liberar aqui, que vai mudar minha história. A gente tem dificuldade até de se movimentar. Por quê? Porque ambiente profético requer zelo, requer temor, requer cuidado, requer entendimento que Deus está aqui. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Pastor Júlio, então vai pro teatro, irmão. Vai assistir um musical, vai assistir um filme da Marvel. Mas aqui não é isso. Aqui tem presença do Espírito Santo. Aqui ainda é a casa do Senhor. Aleluia. 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 Ele tomou consigo, olha o verso 10. Olha o verso 10. Aleluia, ele traz consigo. E ele ainda espera outros 7 dias. Já reparou que a vida de Noé é uma vida de espera? Irmão, não dou conta não.
sonhos, e eles, espera, vai, espera. Ele espera outros 7 dias, e de novo, mais uma vez, ele solta a pomba. Olha que poderoso agora. À tarde, eu gosto dessas expressões. À tarde, lembra do papai visitando Adão? No cair do dia, à tarde, aleluia, eu gosto disso. Ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova. Não é uma folha, é uma folha. Eu gosto dessas expressões. Lembra do pai dentro da casa do pródigo? Trazei o cordeiro. Não é um cordeiro, é o cordeiro. Não é qualquer um, é o. Não é qualquer folha, é uma folha nova. Sabe o que é? Sabe qual é a mensagem da pomba? Tem uma oliveira. Que o dilúvio não matou ela. Veio a enchente, veio os primeiros pingos d'água, veio a enchente, e ela estava lá, raiz profunda. Quem é essa oliveira? Quem é a oliveira verdadeira? E é interessante que veio a tempestade e não matou ela. Veio o vendaval, soprou o vento, e o que me chama a atenção é que ela ainda gerou broto. Porque a folha que vem é uma folha. Se veio nova é porque a figueira ainda estava florescendo. Em meio à tempestade, a pomba está dizendo: se Jesus venceu, você também vai vencer. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. A palavra de recomeço passa por ele, começa nele, termina nele. É sobre Cristo. E eu fecho a mensagem. Parece que a pomba chega nele. Imagina a comunicação da pomba. As águas se baixaram. A pomba encosta nele, tira um pedacinho e leva para Noé. E a mensagem para Noé é: tem vida lá fora. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Onde você achou que estava acabado, Deus está dizendo: tem vida. A mensagem de recomeço é uma mensagem de esperança. Eu trago uma mensagem de esperança para a IBR Lisboa. Ainda tem vida aí. Tem vida nos seus sonhos que foram sepultados. Tem vida nesse seu sonho que parece que foi frustrado. Tem vida naquilo que tudo daquilo que deu errado. A mensagem essa noite é de esperança. Tem vida nos seus projetos. Fique em pé dando um brado de vitória ao Senhor.